Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela tua bondade, pelo teu grande amor. Suplicamos ao Senhor pelos nossos irmãos, abençoa, guarda, ajuda nossos ouvintes, nossos ajudadores. Ó meu Senhor, dá graça aos meus irmãos, opera através do teu poder, meu Senhor, na vida da igreja. Guarda as criancinhas, a juventude, abençoa, Senhor, as famílias, abençoa os idosos. Guarda, Senhor, os meus irmãos, os que estão enfermos da saúde, os que estão desempregados, dá, meu Senhor, a direção, a graça, orienta. Ajuda, Senhor, os meus irmãos. Nos dá a graça, Senhor, para andar na tua presença, no teu santo caminho. Pai bondoso, Senhor da glória, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar. Programa da Escola Teológica União e Crescimento, esta é a edição 1565, ano 32. O tema de hoje, meus amados irmãos, árduas tarefas como missão. Árduas tarefas como missão. Você já recebeu uma missão que você poderia dizer, eu não consigo? Eu já. Muitos de nós já recebemos árduas tarefas para serem executadas como parte da nossa missão, do nosso compromisso com Deus. E o nosso texto, segundo o livro de Reis, capítulo 9, versículos de 1 a 13, nós vamos aprender juntos a respeito do Jeú, o rei Jeú. Segundo Reis 9:1. O profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninsi. Entra e faz que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta e foge, não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual? De todos nós. E ele disse: a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa. E derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo homem, tanto o encerrado como o absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a sepulte. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos seus servos, aos servos do seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? E ele disse: bem conheceis o homem e o seu falar.
Mas eles disseram: é mentira, faz-nos saber. E ele disse: assim e assim me falou. E, a saber, assim diz o Senhor: ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomaram cada um a sua roupa, puseram debaixo dele, no mais alto degrau, e tocaram a buzina e disseram: Jeú reina. Louvado seja o Senhor. Bendito Senhor, Pai amado, Pai querido, lemos a Tua palavra. Agora fala conosco, fala com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes. Abençoa os que terão contato com as nossas publicações, nossos amigos. Guarda, Senhor, aqueles que são nossos seguidores. Amado Senhor, dá graça, ajuda, dá, meu Senhor, entendimento da palavra santa, que nós possamos sempre, Senhor, proclamar os teus atos poderosos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é interessante. Tarefas árduas. Existem tarefas muito difíceis. Imagina esta. O homem era um capitão. O homem era um comandante. O Jeú era um comandante. E ele estava no exército. Ele era do exército do rei, do exército de Jorão. E recebe a missão. Esta missão tinha sido comunicada pelo Senhor a Elias. No período que o Elias estava sendo ameaçado pela Jezabel, a mãe do Jorão, o Senhor falou com o Elias, deu as tarefas árduas para o Elias, que envolvia a unção do Jeú. E o Senhor fala com ele: você vai voltar, você não vai... Ele pediu a morte, pediu: Senhor, eu não sou melhor que meus pais, estou sofrendo perseguição, me leva. O Senhor: não, você vai voltar, você vai ungir um profeta para substituir você, que era o Eliseu, com nome, com endereço, com tudo. Nosso Deus é assim. Você vai ungir Azael para reinar na Síria, você vai ungir Jeú para reinar em Israel. E quem escapar da mão de um vai morrer na mão do outro, vai cair na mão do outro. Então era uma missão árdua para o Elias. O Elias, nós não sabemos como foi feito nos outros casos. No caso do Eliseu, ficou muito claro. O Elias chega lá, ele está trabalhando, e o Elias lança a capa sobre ele, e ele se desvencilha do trabalho secular, matando os bois, oferecendo ali uma refeição aos amigos que trabalhavam com ele no campo de seu pai. E do Azael nós não sabemos como foi. E do Jeú foi descrito agora. O Eliseu se torna o sucessor do Elias, e agora o Eliseu toma um vaso de azeite, chama um jovem profeta, um dos filhos dos profetas, que na verdade eram, podíamos, associando com a linguagem atual, o seminarista. Era como se fosse um seminarista. Só que hoje um seminarista vai aprender 1000 bobagens, filosofia e um monte de porcaria que não usa nunca, e se usar desgraça, faz muito mal ao povo de Deus. E lá eles aprendiam a palavra, eles aprendiam a história do povo de Deus. Portanto, era a formação dos filhos dos profetas era geografia, história, teologia. A geografia, conhecer a terra, a história para conhecer o seu povo, e a teologia para conhecer a ação de Deus.
através do testemunho patriarcal e tudo mais. Então, o Eliseu toma um vaso de azeite e chama um filho de profeta, ou aluno do profeta, ou discípulo dos profetas, um jovem profeta, e dá uma árdua tarefa. Você vai lá no exército, você vai lá no comando central do exército, em Ramote de Gileade. O rei estava lá se tratando, se curando das feridas da guerra. Você vai lá. E quando você chegar lá, você vê onde está Jeú, filho de Jeosafá, filho de Níce, tudo orientado. Entra onde ele estiver, o faça levantar-se do meio de seus irmãos, leva para o reservado na câmara interior e derrama o azeite sobre a sua cabeça e diz: assim o Senhor diz, eu te ungi para reinar sobre Israel. Agora, esta tarefa é tão árdua que você faz o seguinte: derrama o azeite, abre a porta e pé na carreira. Foge, não te detenha, não pare por nada. Aí foi o moço, no versículo 4, foi o moço, o jovem profeta Ramote de Gileade, e entrando, eis que os capitães do exército estavam assentados ali. E ele disse, se informou quem era, e ele disse: eu tenho uma palavra para te dizer, capitão. Aí o Jeú diz: a qual? Aqui tudo é capitão. Só estava nada. Aqui tudo é capitão. A qual de nós? E ele disse: a ti, ao senhor, capitão. Aí, mas pode ser que não. Aí entraram e ele derramou o azeite na cabeça do Jeú e disse exatamente como Eliseu orientou, como o profeta Eliseu tinha orientado. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ungi-te rei, te ungi rei sobre o meu povo, te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E ferirá aí a árdua tarefa do Jeú. O filho do profeta aqui, o moço, o seminarista, o jovem profeta, o discípulo dos profetas, a tarefa árdua de ungir um rei, ungir um comandante do exército, do rei, e o rei estava lá. Imagina se pegam ele. Por isso é que a orientação era perfeita. Você faz e foge, faz e corre. Agora, a terrível tarefa do Jeú. Eu te ungi rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Agora a tarefa no versículo 7. Ferirás a casa de Acabe. Ferirás a casa de Acabe, teu Senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. A Jezabel era a rainha-mãe, a mãe de Jorão, que era o rei de Israel, que estava lá se curando das feridas, os ferimentos que ele sofreu na guerra contra Azael, rei da Síria. E agora a mensagem, a tarefa do Jeú. Toda a casa de Acabe perecerá, destruirei da casa de Acabe todo homem, tanto encerrado, quem tiver preso, quem tiver, tanto faz o que está ali, como absolvido. Se tiver um membro da casa do Acabe preso, vai ser morto. Está fácil. Mas se tiver solto, vai ser morto. É mais difícil encontrá-lo. Mas, se ele foi absolvido, também era tarefa árdua. Uma árdua tarefa. Uma árdua tarefa. No versículo 9, diz: porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, que foi o fundador daquele reino do norte, e como a casa de
Baasa, filho de Aías. Os cães comerão a carne de Jezabel. Os cães comerão Jezabel. No campo de Jezreel, no pedaço do campo, lá onde eles mataram inocentemente, covardemente mataram o Nabote. Não haverá quem a sepulte. Então o homem entregou essa mensagem ao Jeú, abriu a porta e fugiu. Assustou aqueles homens que estavam ali. E o Jeú saiu e ele disse: o que está acontecendo? Está tudo bem? Ele disse: está tudo bem. E o que esse louco veio fazer aqui? Eu gosto muito dessa mensagem, porque eu me identifico com esse tipo de loucura. Os outros capitães, os outros militares disseram: e aí, Jeú, tá tudo bem? Porque o cara já passou ali feito uma bala. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não, e o que esse louco veio fazer aqui? Por que veio a ti este louco? É o versículo 11, 2 Reis 9:11. O que este louco veio fazer aqui? Meus amados irmãos, eu gosto disso. É porque para o mundo, todos os servos de Deus são meio loucos. E para alguns, a gente não melhora nunca. Eu tinha um amigo, e ele, novo convertido, cheio de gás, que é muito comum, aquele fervor do desconhecido, aquela coisa. E ele falando de Jesus o tempo todo e tal. E uma senhora disse: tu é crente, né? E ele disse: sou, ficou morto e feliz. E disse: por que a senhora quis ser? Esse jeito de abestado, esse jeito de doido. Pois é. Então, às vezes, meus irmãos, o mundo vê a gente como um doido. Eu tenho absoluta certeza, em muitos casos e lugares, eu sou visto apenas como um tonto, apenas como um doido, apenas como um idiota. Em parte, eu acho que está certa a visão. Por exemplo, não ceder 1 milímetro. Se você cedesse, você seria bem-sucedido, você teria uma igreja grande para fazer isso, fazer aquilo. Eu quero compromisso com ninguém para comprometer a minha fé, a minha consciência. Eu não quero. Isso é burrice. É loucura do ponto de vista do mundo. Ele é um tonto, ele é um idiota, não sabe se aproveitar, não sabe se fazer, não aproveita a oportunidade. É um doido. Pois é. Aí perguntaram o Jeú: e o que esse doido, esse louco, veio fazer aqui? Aí ele desconversou: vocês estão achando que o cara é doido? Pois é meio doido mesmo. Aí, ele lhes disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Aí disseram: não, mas conta a história direito, Jeú. E ele foi abrir o jogo, abriu o coração. Disse: na verdade, ele me ungiu. Ele disse: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, te ungi rei sobre Israel. Então eles se apressaram. Outra coisa importantíssima aqui: homem que tinha confiança, homem especial, homem cheio de Deus, homem cheio da graça, homem que Deus conhece, que corresponde. Ele disse ali tudo o que aconteceu sem falhar, e aqueles homens não duvidaram de nada. O que aconteceu? Versículo 13. Se apressaram, cada um tirou a capa que estava usando. Era um gesto oriental. A mesma coisa, aquele gesto bonito que fizeram com Jesus, quando na entrada triunfal tiraram suas vestes, forravam o chão para o mestre passar no seu jumentinho. Bom, aí o Jeú estava ali, agora sendo aclamado. Eles tiraram suas túnicas, forraram
a escadaria, colocaram Jeú no degrau mais alto e tocaram a buzina. Jeú reina. Jeú agora é o rei. Então estava armada a grande confusão, a grande dificuldade, porque ali próximo estava o rei, propriamente dito. O rei tinha sido ferido, estava ali numa espécie de instância para se recuperar dos ferimentos na guerra contra os sírios. E a próxima tarefa do Jeú era ir para lá, para de alguma forma ocupar o trono. Não dava para ocupar uma parte do trono. Então, a tarefa era terrível, uma árdua tarefa como missão foi dada a Jeú naquele dia. Na continuação deste capítulo, vocês encontrarão que ele foi para Jezreel, ele foi a Jezreel, e o Jorão estava lá, e ele foi observado, a torre lá, os vigias observaram, disse, tem uma tropa, saiu uma tropa aí, e parece que é o Jeú. Saiu uma tropa. Tem um movimento, um negócio aí. E o rei Jorão foi ao encontro dele para saber o que estava acontecendo. O Jorão estava se curando lá, foi atrás dele. É bom, meus irmãos, meus ouvintes aí, leia o restante da história. O versículo 14, por exemplo, diz assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, conspirou contra Jorão. Na verdade, é o documento, mas não tinha uma conspiração simplesmente. Tinha uma missão terrível, uma árdua missão, que era vingar o sangue dos servos do Senhor. Que Deus possa abençoar e guardar os nossos queridos irmãos. Hoje nós vamos fazer a nossa intercessão pela família do irmão Antônio Oliveira. Irmão Antônio Oliveira, irmã Maria de Jesus e a sua família. Uma família numerosa, estruturada, e todos conhecem o Senhor. Vamos orar por eles. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua mão estendida sobre nós. Obrigado pelo teu amor e poder. Obrigado pela tua graça, a graça salvadora. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos amigos. Amado Senhor, guarda o teu povo, guarda os teus servos, nos dá graça e entendimento da palavra santa, nos dá coragem, Senhor, para agir ao receber uma missão, nos ensina, Senhor, a andar na tua presença. Pai bondoso, Deus maravilhoso, Senhor da glória, ouve, Senhor, as nossas petições. Nos dá, meu Senhor, a graça para suplicar. Nos dá, meu Senhor, a graça para interceder. Nos dá, Senhor, a graça para nos colocar na posição de intercessores, meu Senhor, pelo bem-estar dos nossos irmãos. Te apresentamos especificamente, Senhor, o irmão Antônio Oliveira, a irmã Maria de Jesus, o Jefferson. Ó Deus, toma em tuas santas mãos o Antenberg, toma em tuas santas mãos, meu Senhor, cada membro da família, o Davi, a Sara. Ajuda, meu Senhor, os meus irmãos, os teus servos ali. Cada membro da família, guarda os irmãos, guarda, meu Senhor, os teus servos, dando graça e vitória. No nome bendito de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe
Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.